Você sabe o que é, ou já ouviu falar em lobotomia, também conhecida por leucotomia pré-frontal? Em outras palavras, consiste em desligar os lobos frontais direito e esquerdo de todo o encéfalo, a fim de modificar comportamentos ou curar doenças mentais. Foi desenvolvida em 1935 pelo médico neurologista português Antônio Egas Moniz em parceria com o cirurgião Almeida Lima, na Universidade de Lisboa. Egas Moniz chegou a receber o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1949 por esse trabalho. Mas por que ela foi praticada, sabendo que causa efeitos colaterais verdadeiramente sérios? Até as primeiras décadas do século XX, uma pessoa com doença mental era muitas vezes considerada um estigma terrível para sua família. Além disso, a sociedade costumava acreditar que essas pessoas não mereciam viver e por isso eram tratadas pior do que criminosos. Tanto os familiares quanto médicos da época costumavam trancá-las em porões e até prisões, como também é relatado que muitas delas sofriam maus tratos ou eram mortas. Os hospitais psiquiátricos, que deveriam ser uma alternativa mais humana, não eram. Os pacientes eram acorrentados, sofriam eletrochoques ou eram forçados a tomar medicamentos antipsicóticos fortíssimos. Assim, os manicômios e asilos ficavam superlotados, pois muitos que entravam jamais saíam de lá, pois não havia tratamento que os curasse. Foi assim até que, em 1935, um certo doutor, Egas Moniz, apresentou a solução. E ela vinha na forma de dois instrumentos peculiares, muito semelhantes a um picador de gelo. E um procedimento era rápido e, segundo o doutor, indolor. E não era mais complicado do que tratar uma dor de dente, nas palavras do médico. Na falta de um anestésico apropriado, o paciente era sedado, se é que podemos dizer assim, por meio de eletrochoque. Na verdade, não era sedado. Ele era forçado a desmaiar. O procedimento consistia em fazer 2 orifícios no crânio na altura dos olhos e inserir os instrumentos afiados no tecido cerebral. Ele então movia para frente e para trás para cortar as conexões entre os lobos frontais e o resto do cérebro. Tudo isso poderia durar apenas 10 minutos e bum! Um paciente agressivo que representava perigo para a sociedade se tornava obediente e submisso em questão de minutos. É uma prática bastante perigosa, mas poupava às pessoas muitos anos de terapias bárbaras e dolorosas, bem como de serem internadas em um hospício. O objetivo, no entanto, não era o de sacrificar ainda mais os pacientes, mas sim eliminar ou atenuar problemas psicológicos, como estresse, ansiedade, depressão, insônia, esquizofrenia, pensamentos autodestrutivos, delírio, alucinações, melancolia e obsessões. Ao longo do tempo, a lobotomia tornou-se uma varinha mágica que, ao tocar um ponto específico no crânio humano, transformava um vilão em um bom sujeito. Mas como as pessoas entendiam quais partes do cérebro afetavam o comportamento humano e como? Durante escavações arqueológicas ao redor do mundo, os pesquisadores encontraram muitos crânios com buracos. Supõe-se que tenha sido um método usado por nossos ancestrais para tratar dores de cabeça. Teorias sugerindo que cada parte do cérebro é responsável por alguma função específica apareceram há muito tempo no mundo antigo. Acredita-se que algumas áreas no lobo frontal controlem nosso pensamento, iniciativa e tomadas de decisões. Muniz considerou essa suposição e resumiu o conhecimento sobre ferimentos na cabeça durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele pensou: e se algumas lesões infligidas no lobo frontal do cérebro pudessem ser úteis de alguma forma? E se isso pudesse nos permitir modificar o comportamento humano? No Congresso Neurológico, Moniz observou que cientistas já haviam removido partes do córtex cerebral de macacos. Os macacos continuaram a viver após isso, mas não estavam mais inquietos. Foi então que o médico teve a ideia de que talvez pessoas com distúrbios psicóticos pudessem ser tratadas da mesma maneira. Foi quando ele começou seus primeiros testes, perfurando a cabeça de pessoas mentalmente instáveis. E funcionou. A lobotomia gradualmente se tornou uma solução para lidar com aqueles que representavam uma ameaça para a sociedade. Ninguém questionou a eficácia da lobotomia porque os médicos não entendiam completamente como o cérebro funcionava,
mas acreditavam que a lobotomia ajudava. De acordo com as tradições dos ensinamentos de nossos ancestrais sobre os pontos do crânio e exemplos miraculosos de cura, a lobotomia era considerada a melhor cura para filhas rebeldes. Quando o médico anunciou sua incrível descoberta, que seria capaz de mudar o mundo e trazer mais conforto às famílias, a mídia da época deixou de anunciar chás de camomila e maracujá para dar vez à lobotomia. E não pense que ela ficou somente em terreno lusitano, não. O crédito foi tanto que outros países passaram a adotar e até tentaram melhorar a nova e revolucionária técnica. Então, países como Japão e Estados Unidos, por exemplo, passaram a praticar a lobotomia, que era receitada por psiquiatras como outros médicos receitavam chá de limão para a gripe. Em outras palavras, tornou-se um tratamento comum naqueles países e também na Europa, já que Inglaterra, Alemanha, França e outros também adotaram. Agora, será que foram bem-sucedidos? Pasme com os resultados que eu vou apresentar para vocês agora. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela foi popularizada pelo cirurgião Walter Freeman, que ganhou notoriedade em todo o país. Freeman viajava em seu lobotomobile, divulgando a técnica. Ele até criou uma variante do instrumento, em que inseria um picador de gelo diretamente no crânio do paciente, próximo ao canal lacrimal, com a ajuda de um martelo. O procedimento era assustador, mas supostamente atraente devido ao baixo custo e ao desejo social de silenciar pacientes psiquiátricos incômodos. A lobotomia se tornou tão popular que até crianças com mau comportamento foram submetidas a ela. Nos Estados Unidos, cerca de 50 mil pacientes foram afetados por essa prática controversa. Nos Estados Unidos, a paciente mais famosa a passar por uma cirurgia leucotômica foi Rosemary Kennedy. Isso mesmo, a irmã do ex-presidente John Kennedy. Quando nasceu, Rosemary ficou aos cuidados de uma enfermeira, uma vez que o médico se atrasou para o parto da menina. E, acidentalmente, o bebê ficou sem oxigênio por alguns segundos, o que causou alguns danos cerebrais. Ela nasceu em 1918 e, como nos anos 20 a sociedade não lidava bem com pessoas que apresentassem problemas físicos ou mentais, ela acabou sendo retirada da escola e educada em casa. Rosemary foi submetida à lobotomia em 1940, quando tinha 23 anos. Durante o procedimento, 2 buracos foram perfurados em seu crânio e naquelas espátulas de metal foram inseridas para cortar a conexão entre o córtex pré-frontal e o resto do cérebro. O procedimento teve consequências devastadoras. Rosemary perdeu habilidades motoras e de fala, além de passar a sofrer de incontinência fecal e urinária. Ela passou o restante de sua vida internada e isolada de sua família. Rosemary morreu em 2005 aos 86 anos, o que foi muito tempo de vida para um lobotomizado. Rosemary foi um dos mais de 2.500 pacientes do Dr. Freeman, o mesmo que anunciava sua técnica por meio do lobotomobile. No entanto, apesar dos efeitos negativos que muitos pacientes apresentavam após a cirurgia, Freeman também recebeu dezenas de cartas de famílias em agradecimento pelo que ele tinha feito. Não há registro do teor destas cartas, nem como os pacientes ficaram, mas é provável que, dos males, eles apresentassem os de menor gravidade. Para aquelas famílias, infelizmente, presenciar um paciente próximo olhando para o infinito era melhor do que vê-lo gritando e agindo agressivamente em certos casos. Um caso de sucesso é do escritor norte-americano Howard Dull, que hoje está com 75 anos e com saúde. Dull nasceu na Califórnia em 1948. Ainda criança, aos 6 anos, teve que aprender a viver sem a presença materna. Sua mãe, June Louise, foi vitimada por um câncer em 1954. O pai de Howard se casou novamente em 55 com Shirley Lucely, que era mãe solteira. Uma presença feminina e mais velha parecia ter sido positiva. Howard, segundo ele mesmo, aceitou Louise na vida deles e parecia tudo normal para uma criança. O tempo passou e, aos 12 anos, seu comportamento foi estranhado pela madrasta. Não que ele tenha se tornado um menino mau, pelo contrário. Agia como agem as crianças nesta idade. Às vezes, uma desobediência aqui, outra ali, uma briguinha com o irmão mais novo e, bem, o que certamente deixou Louise indignada
ele pegava doces na despensa sem avisar aos pais. Você aí, você vê algo de errado nisso? Pegar doces na própria despensa de casa? Pois é, Louise viu. E não só o viu, como também convenceu Rodney, pai de Howard, a levá-lo ao Dr. Freeman. Isso iria mudar a vida de Howard para sempre. Depois de 2 meses de consulta em dezembro de 60, Howard foi submetido à cirurgia milagrosa. Daquele período, ele se lembra de 2 coisas: os óculos redondos e apertados do Dr. Freeman e de ter levado choque para ser sedado. O jovem Dool passou pelos mesmos procedimentos que milhares de outros pacientes de Freeman. Mas com a sorte de hoje, podemos contar a sua história. Na verdade, ele teve sorte por não ter apresentado nenhum dos efeitos colaterais degradantes e mais comuns entre os pacientes, como lentidão de raciocínio, perda da fala ou dos movimentos. Howard Dool é ainda hoje considerado o milagre da lobotomia de Freeman. Ainda assim, não teve uma adolescência fácil. Howard ficou internado em uma instituição para jovens, já esteve encarcerado por mau comportamento, virou sem teto e também deixou-se tomar pelo álcool por muitos anos, mas lutou muito para se recuperar e, depois de sóbrio, estudou e obteve um diploma universitário em sistemas de informação de computador. No entanto, tornou-se instrutor de volante certificado pelo estado da Califórnia, em uma empresa de ônibus escolar em San José. A saga de Howard também acabou se tornando um tipo de documentário produzido pela Rádio Pública Nacional, em 2005, por escolha própria, pois queria compartilhar sua história com outras pessoas, além de ter sido coautor de um livro sobre o assunto em 2007. Hoje, Howard tem uma vida estável com sua família, mas outros milhares de pacientes ficaram diferentes de Howard e mais próximos de Rosemary Kennedy. Não só do Dr. Freeman, como também do próprio inventor do método e de outros psiquiatras espalhados em vários países, que adotaram a lobotomia. Joseph Acid era um jovem talentoso e promissor. Ele nasceu em Suwałki, Polônia, em 28 de dezembro de 1923. Perdeu a mãe aos 10 anos de idade e foi criado pelo pai, Olsz, que cuidou de sua carreira. Joseph teve aulas com um professor de violino em sua cidade e também estudou na Escola de Música Chopin em Varsóvia, tendo iniciado em 1934. No ano seguinte, ele participou do primeiro concurso internacional de violino Henryk Wiesnawski em Varsóvia, mas sofreu um lapso de memória durante a apresentação. Assim mesmo, ele recebeu um diploma honorário. Seu pai o apresentou a um violinista famoso da época, Bronislaw Huberman, que ficou impressionado com o talento do jovem. Nesta época, Joseph estava com apenas 14 anos e, naquele ano, 37, Huberman sugeriu que ele estudasse com o húngaro Karl Flesch, um dos maiores nomes da época. Ele estudou com outros grandes nomes, como o israelense Ivry Gitlis, a francesa Ginette Neveu e a polonesa Ida Handel. Hasid, originalmente tímido e introvertido, chegou a Londres como um jovem simpático e despreocupado. No entanto, em fevereiro de 1941, seu comportamento mudou drasticamente, revelando um grave transtorno mental caracterizado por violentas mudanças de humor. Ele se tornou taciturno, retraído e até hostil em relação ao seu violino, seu pai e sua religião. Incapaz de reconhecer amigos íntimos, ele se isolou completamente do mundo. Diagnosticado com esquizofrenia, Hasid foi internado no Hospital St. Andrews, em Northampton, para terapia de coma insulínico e terapia eletroconvulsiva. Seu agente Harold Holt descreveu-o como um gênio violinista e lamentou que a doença tivesse afetado seu potencial como uma das maiores figuras do mundo da música. Apesar de melhorar temporariamente, Hasid foi declarado louco em dezembro de 42 e transferido para asilos em Hillingdon e Epsom. Lá, ele permaneceu taciturno, indiferente e evasivo, passando o resto de sua vida isolado. A lobotomia pré-frontal bilateral realizada em 1950 agravou sua condição e ele faleceu pouco antes de completar 27 anos. Vítima de uma infecção pós-operatória que evoluiu para meningite.
Os tratamentos com insulina e choque aplicados em Joseph e em tantos outros pacientes com transtornos mentais não eram nada melhores do que a lobotomia, que era feita como alternativa às primeiras tentativas. Na terapia de coma insulínico ou TCI, por exemplo, o paciente recebe uma injeção de insulina, o que provoca uma queda rápida nos níveis de açúcar no sangue. A hipoglicemia resultante induz a um estado semelhante ao coma. O objetivo é alterar a atividade cerebral e aliviar os sintomas de distúrbios como a esquizofrenia. No entanto, essa técnica não é mais amplamente usada devido a riscos e efeitos colaterais. A terapia eletroconvulsiva, ou ECT, envolve a aplicação de correntes elétricas no cérebro, induzindo uma convulsão controlada. O paciente é anestesiado para evitar dor ou desconforto. A ECT é usada principalmente para tratar depressão grave, transtorno bipolar e outras condições psiquiátricas. Embora controversa, a ECT é considerada segura e eficaz quando realizada por profissionais treinados. E sim, ela ainda é utilizada em alguns hospitais psiquiátricos espalhados pelo mundo. Outro caso famoso de lobotomia ocorreu com Rose Williams, irmã mais velha do famoso dramaturgo norte-americano Tennessee Williams. Williams era muito próximo de sua irmã Rose, que passou a apresentar sintomas de esquizofrenia desde jovem e fora internada em diversos hospitais psiquiátricos. Sem corresponder positivamente à terapia, Rose apresentava tendências paranoicas e, com a autorização de seus pais, ela foi submetida a uma lobotomia, realizada em 1937 em Knoxville, Tennessee. Ao contrário do que esperavam, a cirurgia incapacitou Rose para o resto da vida. O irmão dramaturgo nunca perdoou seus pais, e esse pode ter sido um dos fatores que contribuíram para o seu alcoolismo e dependência química de anfetaminas e barbitúricos, muitas vezes prescritos pelo seu próprio médico. Rose Williams faleceu em 1996 aos 86 anos de idade. A pintora sueca expressionista Siegfried Hertzen, nascida em 1885, foi uma artista reconhecida em sua época. Em 1912, Hertzen realizou a sua primeira exposição em Estocolmo e, desde então, participou de várias exposições, tanto na Suécia como em outros países europeus. Na sua obra, ela descreveu o papel que desempenhava como artista, mulher e mãe, diferentes identidades em mundos diferentes. Morou por um tempo em Paris, entre 1920 e 1932, onde recebeu a influência de Matisse e Cézanne, claramente mostrado em seus trabalhos, nos quais o uso da cor contrastando com contornos simplificados, encontrando nas formas e nas cores uma maneira de transmitir as suas emoções. E foi justamente na Cidade Luz que Hertzen começou a manifestar uma tendência à esquizofrenia, o que acabou sendo refletido nas suas obras, com cores mais obscuras e composições esticadas, mostrando seu sentimento de angústia e abandono. De volta ao seu país, acabou sendo hospitalizada em 1938 e, em 1948, a artista submeteu-se a uma lobotomia. Hertzen faleceu logo depois por complicações originadas no procedimento. Naquela época, ninguém questionava a eficácia da lobotomia, uma vez que os médicos não entendiam completamente como o cérebro funcionava, mas acreditavam que o procedimento invasivo ajudava. Segundo as tradições dos ensinamentos ancestrais sobre os pontos do crânio e exemplos miraculosos de cura, a lobotomia era considerada a melhor delas para filhos rebeldes. Agora, a ciência sabe que as oscilações hormonais e as mudanças de humor são típicas durante a puberdade e que determinados comportamentos não são anormais. No entanto, antes dos anos 50, a sociedade via o temperamento forte de um jovem como uma etiqueta, e a lobotomia o tornava calmo e obediente. Pessoas homossexuais costumavam ser diagnosticadas com transtorno de apego, o que significava que o paciente estava ligado a desejos eróticos e sexuais inadequados. Os médicos acreditavam que o uso de vários estressores, como choque elétrico ou perfuração craniana, poderia modificar o comportamento e torná-los heterossexuais. No entanto, é claro que esses diagnósticos eram inventados, não pelos médicos, mas pelos parentes das pessoas supostamente doentes. Ninguém perguntou a eles se concordavam
em se submeter a uma lobotomia. A operação era imposta aos pacientes por suas famílias. Ao mesmo tempo, os médicos não se importavam e ajudavam ansiosamente, pois tudo o que tinham em mente era ganhar dinheiro e certa fama, já que o procedimento tinha virado quase uma mania. Os profissionais de saúde mental da época consideravam os 6% de fatalidades muito baixo. Contudo, deixavam a desejar em relação aos pacientes sobreviventes. O fato é que os efeitos colaterais eram, talvez, piores do que o problema original. Na verdade, na maioria dos casos, era. Lembre-se de que o comportamento no início do século XX nada tinha em comum com os comportamentos que vemos hoje em dia. A forma com que as famílias lidavam com tais comportamentos não seria fundamentada em conhecimentos específicos, e sim em deduções que, às vezes, beiravam o absurdo, se compararmos com o que sabemos hoje em dia. A lobotomia passou a ser proibida em 1950, mas continuou sendo aplicada nos porões de vários hospitais psiquiátricos. E, sem dúvida, fez diversas vítimas, quando não deixou outras tantas em estado vegetativo. Agora me diz, o que é que você achou da invenção de Egas Moniz? Será que não haveria outra saída naquela época? Ele foi longe demais? Diz aí. Comenta aí pra gente, tá bom? Até a próxima.